O saxofonista Albert Ayler disse certa vez que sua música era uma reação ao que ocorria na América, mas ele encontrou sua paz e a transformou em um grito silencioso contra o criptoapartheid americano da época, contra a perseguição policial e a segregação racial. Antes do som, antes da respiração, antes do solo da bateria, há apenas a energia da imaginação criativa. No processo de resfriamento da explosão primordial, fogo final de todos os tempos, encontramos-nos no superaglomerado de Virgem, no braço de Órion da Via Láctea, na nossa Terra como parte do universo em expansão contínua. E assim, o tema dessa aula é a experiência do jazz como uma conexão com o cosmos interior e também com o circundante. O espaço é o local de se Ra em uma forma genial durante a sua obra-prima afrofuturista na década de 1970. Cosmologias espirituais são lares para a inspiração poética do jazz, que não sonoriza um cosmos, nem uma espiritualidade, mas sim os torna vivos desde a luz das estrelas, como o grito desesperado contra a injustiça. E assim, o som do jazz é desordenado para nos permitir ver ordens superiores, talvez não o cosmos como uma demonstração quase que científica, mas sim aquilo que nos dá vida. Na confusão da improvisação, há qualidades messiânicas e um espaço entre o conhecimento e a intuição, e a ousadia de um diálogo de tradições e rituais. Assim, a música pode ser também um fogo purificador e ajudar a obter experiências espirituais para a nossa vida diária, funcionando como uma oração ou meditação. Portanto, o jazz pode muito bem cumprir aquilo que o saxofonista do jazz espiritual, Joe Coltrane, descreveu como objetivo da sua música: elevar as pessoas. O jazz trata da vida e da morte, e cada solo pode ser o último a ser tocado e ouvido, e a queda eterna e inebriante no abismo está sempre presente na improvisação. E assim ele contrapõe seu som em direção ao céu, conhecendo a atração descendente, ardendo de alegria de viver, sendo uma verdadeira meditação cósmica sobre a criação e a decadência. A espiritualidade, em sua interação com o jazz, é um fenômeno que segue uma busca artística articulada pela transcendência, que vai além do indivíduo e, ao mesmo tempo, molda sua linguagem musical devido a experiências espirituais pessoais. E assim, a espiritualidade age como um meio de ligação com o ritual e as religiões das culturas do mundo. O que o jazz também faz, pois surgiu do encontro de tradições culturais e espaços religiosos dos Estados Unidos. Com essa abordagem é possível perceber um novo som, uma nova história no jazz e, por que não, uma nova perspectiva espiritual e também psicológica. Como tudo aquilo que não se basta em si mesmo, o jazz deseja se doar e compartilha a experiência conjunta, ou seja, é uma forma de fazer música que extrai sua vitalidade da conexão direta entre os músicos e os ouvintes. Para vivenciar intensamente o espectro espiritual da música, é preciso foco, pois não ouvimos a música apenas com os ouvidos, mas com todo o corpo. Hoje a música nos cerca frequentemente de forma onipresente, mas geralmente de maneira funcional, e não como espaço livre de experiências
e menos ainda com um prazer concentrado em comunidade no concerto. O número de estudos científicos e livros de divulgação sobre os efeitos benéficos da música para a saúde física, bem como processos de aprendizado e lucidez mental até a velhice, aumentou significativamente nos últimos anos. E algumas recomendações podem ser encontradas no belo livro Deep Listening, da americana Pauline Oliveiros. Ela fundou o Centro para o Deep Listening e descreveu essa qualidade de ouvir como uma maneira de prestar atenção a tudo que é audível de todas as formas possíveis, independentemente da atividade. Esse ouvir intenso inclui os sons da vida cotidiana, da natureza, da própria imaginação, bem como os sons musicais. Mas a audição do jazz também tem recebido mais atenção. Os estudos sobre atividade cerebral na improvisação jazzística, publicados pela primeira vez em 2008 na Escola de Medicina John Hopkins, sob a direção de Charles Limb, tiveram um notável eco na mídia. Os estudos de Limb confirmaram que durante a improvisação ocorre um diálogo entre diferentes centros de atividade cerebral, estabelecendo conexões entre o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, que são importantes para o nosso bem-estar físico duradouro. Para Coltrane, a nota dourada do trompetista no Trumpet Player de Langston Hughes é uma declaração, ou seja, é uma verdadeira e valiosa posição, quando o intérprete se cerca de verdade o máximo possível. O que é verdade no jazz para Coltrane, que começou sua carreira na era do bebop, e como ela é contada? O conceito de verdade de Coltrane carrega essencialmente a conotação da expressão keeping it real, mantendo a autenticidade, que surgiu entre os músicos negros na década de 1940, ou seja, através da expressão artística, assumir uma posição individual sobre o que significava ser negro nos Estados Unidos. E assim, esse processo é a criação de uma realidade alternativa, um sistema de significados paralelos que não era reconhecido pela cultura branca dominante, e a insistência nisso era uma forma de resistência cultural. O exemplo do bebop, com seu afastamento do swing, que também era popular entre a população branca, ilustra bem isso. Como o bebop surgiu um novo sistema de significados artísticos com suas próprias codificações, criando um espaço de ação livre, que deve ser preenchido por meio de improvisações virtuosas, seguindo novas regras. Torna-se então crucial que as novas formas ainda possam fornecer narrativas que se conectem com as anteriormente significativas. A integração da tradição em vez da ruptura com a tradição é fundamental. Elementos do blues no bebop cumprem essa função, assim como nas gravações do hip hop posterior. O meio narrativo artesanal nesses espaços de liberdade entre a inovação e a preservação é a improvisação no jazz, que pode cativar os ouvintes de maneira diferente ou até mais do que a execução da música composta. O pianista e pesquisador de jazz americano Vijay Iyer descreve essa experiência intensa e sincrônica entre os ouvintes. O público percebe que os improvisadores estão criando o concerto em tempo real e produzindo sons novos e únicos. Assim surge uma conexão com os intérpretes que vai além dos corpos físicos concretos presentes no espaço. O público toma consciência do esforço físico e mental simultâneo da atividade criativa e interatividade dos indivíduos em um espaço temporal especial. A experiência de um espaço temporal compartilhado, acessível apenas aos executantes e aos ouvintes, cria um sentimento especial de comunidade no jazz, uma conexão quase conspiratória
entre todos os presentes em um concerto, que se manifesta em aplausos espontâneos e um sentimento de união compartilhada através da música vívida. Essa experiência pode ser particularmente intensa em concertos de jazz quando não se trata de cumprir expectativas ou entregar um repertório fixo. Ouvir atentamente e sentir internamente ao ouvir o jazz é intensificado pela qualidade narrativa, pela composição nova e atual, pela reinvenção da música. Isso é uma analogia ao contar histórias em nível musical que, além de uma narrativa abrangente, vive das voltas inesperadas e arriscadas na improvisação jazzística, com dissonâncias surpreendentes, densificações rítmicas e resoluções espontâneas. O impulso coletivo perceptível dos músicos para se arriscar na dissonância imprevisível ou além do ritmo fixo contém um potencial holístico para uma experiência sensorial, poética e espiritual para todos. A improvisação também pode ser um parceiro generoso e possibilitar uma nova interpretação de uma composição jazzística mais antiga, com sons modernos, sem romper rigorosamente com a tradição e suas regras, pois a improvisação sempre surge de um momento de encontro dialogal. O estabelecido envelhecido com o novo, a tradição histórica geral com a perspectiva pessoal atual dos intérpretes. E assim a improvisação no jazz não se torna o oposto da composição jazzística. A improvisação é sua parceira e seu contraponto necessário ao mesmo tempo. A música composta, como palavras escritas, está sempre em perigo de envelhecer. O jogo improvisado pode torná-la mais atemporal e permitir que seja experimentada de novas maneiras, mesmo em uma improvisação totalmente livre. É amplamente o jogo de níveis de interpretação do incompreensível, do familiar, que pode apontar além de si mesma e nos transformar como ouvintes ou intérpretes. Som pessoal dá ao vocabulário musical um timbre, enfatiza o profundo processo de apropriação entre uma composição e seus intérpretes no jazz. A mesma composição, My Favorite Things, segue com Sarah Vaughan em 1961 o caráter original da canção do musical de Rodgers como uma canção de ninar, enquanto Coltrane, no mesmo ano, dá à música uma expressão lamentosa, buscadora e extática em seu saxofone soprano, sugerindo os mundos sonoros de seus últimos anos de vida. O som é inseparável da interpretação e da personalidade do intérprete. No jazz, não existe uma estética normativa do som, nem para interpretação de repertórios, nem dentro de períodos estilísticos específicos. No entanto, também não há uma estética puramente individual do som que possa ser destilada, reproduzida por outros, como frequentemente é atribuído às práticas de compositores na vanguarda musical. Enquanto na música composta, o compositor realiza pelo menos um ato artístico importante, primariamente ligado à sua pessoa, ao escrever e completar uma obra antes de sua execução, o jazz é criado e finalizado apenas no palco e apenas no momento presente, não para uma repetição futura. Cada execução, de fato, se torna um trabalho coletivo de esforço compartilhado de todos os participantes, narradores e ouvintes. A complexidade da linguagem musical do jazz e as habilidades artísticas dos intérpretes se desenvolvem de maneiras altamente individuais, mas, ao contrário da execução solo em um concerto clássico, elas se desdobram a priori em um espaço coletivo de criatividade e comunicação compartilhadas.
Portanto, eu poderia sugerir de forma um tanto incisiva que o jazz não pode evitar uma expressão narrativa. Ao contrário, por exemplo, da música minimalista composta, que permite ao ouvinte experienciar suas próprias histórias. Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packets. No jazz, não existe uma estética normativa do som, nem para interpretação de repertórios, nem dentro de períodos estilísticos específicos. No entanto, também não há uma estética puramente individual do som que possa ser destilada, reproduzida por outros, como frequentemente é atribuído às práticas de compositores na vanguarda musical. Enquanto na música composta, o compositor realiza pelo menos um ato artístico importante, primariamente ligado à sua pessoa, ao escrever e completar uma obra antes de sua execução, o jazz é criado e finalizado apenas no palco e apenas no momento presente, não para uma repetição futura. Cada execução, de fato, se torna um trabalho coletivo de esforço compartilhado de todos os participantes, narradores e ouvintes. A complexidade da linguagem musical do jazz e as habilidades artísticas dos intérpretes se desenvolvem de maneiras altamente individuais, mas, ao contrário da execução só de um concerto clássico, elas se desdobram a priori em um espaço coletivo de criatividade e comunicação compartilhadas. Portanto, eu poderia sugerir de forma um tanto incisiva que o jazz não pode evitar uma expressão narrativa. Ao contrário, por exemplo, da música minimalista composta, que permite ao ouvinte experienciar suas próprias histórias. Devido aos seus processos constitutivos, é intrínseco ao jazz contar histórias, pois ele emerge significativamente um diálogo de redescoberta e recomposição em um espaço temporal e sonoro compartilhado, seja um concerto ou em uma sessão de gravação. Um concerto de jazz como narrativa naturalmente oferece a possibilidade de condensar espontaneamente diversos elementos estilísticos da tradição e da vanguarda inovadora em uma narrativa musical. Assim, não se trata da execução de um programa fixo reproduzível, nem de uma produção adaptada a esta situação e às expectativas da audiência que deve satisfazer. Essa dimensão narrativa específica no jazz é um traço distintivo, raramente encontrado em outros gêneros de música popular e tem sido uma característica do jazz desde os seus primórdios. Coltrane leva, com sua composição, os conceitos do bebop consistentemente a um nível mais desafiador. Enquanto no bebop as cadências rápidas por parte da forma geralmente pertenciam a uma tonalidade ou constituíam sequências comuns em dissonâncias dominantes, a forma de 16 compassos de Giant Steps consiste em uma cadência de três tonalidades simetricamente distantes em grandes terças, si, sol, mi e, no caso, o mi bemol maior. Às vezes as tonalidades mudam no meio de um compasso, o que tornou a improvisação nas linhas fluídas de Coltrane em Giant Steps extremamente complicadas no chamado tempo Coco, de mais de 300 semicolcheias. Até hoje, a peça é considerada um marco na história do jazz, cuja realização possui uma qualidade de referência semelhante à execução das suítes de cello de Bach.
Essa técnica de modulação também estruturou uma das últimas gravações de Coltrane, Interstellar Space. A importância dessa descoberta é ainda mais significativa, pois as últimas gravações de Coltrane geralmente são percebidas como improvisações livres, excessivamente elaboradas, que aparentemente abandonam um quadro tonal estruturável e reconhecível. No entanto, há uma análise detalhada de Venus que é tonalmente estruturada. Ela começa com um tema em dó maior e retorna a esse tom. Em seguida, segue-se uma forma harmônica cíclica com os fundamentos de dó, lá bemol e mi. Os mesmos intervalos das grandes terças de Giant Steps. O movimento modulatório é principalmente descendente, dó, lá e mi bemol, assim como em Giant Steps e apenas ocasionalmente ascendente, com dó, mi e lá bemol, como no final de Giant Steps. Portanto, enquanto Coltrane ampliava dramaticamente o espectro das possibilidades de expressão de seus instrumentos e a liberdade na interação com sua banda nos últimos anos de sua vida, ele seguia rigorosos conceitos que para ele representavam a verdadeira beleza, o poder cósmico do universo, como ele mencionava com grande frequência. O grande interesse de Coltrane no desenvolvimento da astrofísica com a então emergente teoria do Big Bang e seu engajamento em práticas espirituais meditativas evocaram nele a ideia de Deus como uma força cósmica universal significativa, buscando se tornar musicalmente uno com essa unidade e assim parte do som cósmico. Ao incorporar esses significados extra-musicais em sua linguagem musical, a simetria na relação entre tom e geometria sagrada mística foi um papel crucial, um elemento, digamos assim, de princípio unificador, uma representação de uma unidade superior. You've kept my love so young, so new, and time after time you hear me say that I'm so lucky to be loving you.